Fala galerinha do meu canal, beleza? Aqui quem fala é o professor Eduardo Ribeiro, o seu professor de matemática, e hoje é caráter vestido a lá cangaceiro, né? Olha só, pessoal, hoje a gente vai estudar estatística básica. O que é estatística básica ou quais são os pontos importantes que a gente vai estudar a respeito dela hoje, ó? Hoje a gente vai ver as definições de média, de moda e de mediana, tá? Algumas dessas coisas vocês já têm uma noção intuitiva, tá? Por exemplo, vocês sabem o que é a média, né? Vocês tiram média de alguma coisa, de algumas coisas no dia a dia de vocês. Quando o papai dá uma grana para vocês e vocês dividem entre vocês e o seu irmão, vocês estão tirando uma média, né? Quando a gente fala que alguma coisa está em evidência nas redes sociais, você fala que está na moda. E a mediana é aquela coisa que está na meiuca, mas a gente vai estudar cada uma dessas coisas pouquinho a pouquinho, tá beleza? E separadamente. Partimos? Estatística é aquela partezinha da matemática que vai coletar informações, que vai analisar várias informações sobre uma população ou sobre alguns elementos, tá? Esses elementos podem variar, podem ser elementos constituídos por pessoas, tá? Características de pessoas, características de animais ou somente alguns números relacionados a alguma situação, problema que vocês vão encontrar no dia a dia de vocês. A gente vai ver quais situações problema são essa, tá beleza? Mas para todos os efeitos, estatística tem a ver com pegar várias informações e organizar todas aquelas informações, tá beleza? Vamos começar com os conceitos básicos de estatística, tá beleza? No decorrer da aula, eu vou falar para você algumas coisas, né? E vocês vão ter que saber exatamente o que elas representam. Por exemplo, eu vou falar para vocês a amostra. Você vai ter que saber que a amostra é uma parcela da população estudada. Professor, não entendi muito bem. Olha só, agora a gente em período de quarentena está fazendo o Ministério da Saúde está fazendo uma análise da quantidade de pessoas que têm coronavírus no Brasil. A pergunta que fica é, será que eles analisaram todas as pessoas do Brasil, 200 milhões de brasileiros? Não, eles pegaram uma pequena parcela da população e por meio de ferramentas estatísticas, eles projetam isso para todo o Brasil. Então, essa parcela da população que o Ministério da Saúde pega como voluntários é o que a gente chama de uma amostra. Então, a amostra é um pedaço da população que está sendo estudada, tá bom? E as variáveis são as características dessa população estudada. Por exemplo, não adianta eu querer fazer um estudo acerca das pessoas que têm coronavírus no Brasil e pegar somente as pessoas idosas, tá? Ou pegar somente as pessoas que moram em um bairro. Eu tenho que o quê? Pegar pessoas com características, com variáveis diferentes. Eu tenho que pegar pessoas mais jovens e pessoas mais idosas. Eu tenho que pegar pessoas de etnias diferentes, então negros, brancos, pardos. Eu tenho que pegar pessoas, coletar essas informações a partir de pessoas que moram em lugares diferentes, tá? Então essas pessoas têm que ter variáveis diferentes para eu conseguir fazer uma análise correta, tá bom? Então variáveis são as características da amostra. E a frequência, pessoal, a frequência é o número de vezes que algum valor aparece, tá bom? Por exemplo, eu peguei uma amostra de 100 pessoas, só que eu falo que pessoas idosas, ou seja, acima de 60 anos, representa 30 pessoas. Então, essa é a frequência do número de pessoas idosas, tá? A frequência é o número que aquela característica aparece. Então, pessoas idosas apareceu 30 vezes. Então, essa é a frequência, tá beleza? Então, frequência é o número de vezes que alguma coisa aparece. Showzeira? Vamos pegar, por exemplo, como exemplo, né, a situação em que eu entrei numa sala, só que melhor, entrei na escola, tá? E na escola tem várias pessoas, tem 600 pessoas estudando naquela escola. Mas aí eu não analisei as 600 pessoas. Eu analisei, ó, 3, 6, 8, 3, 6, eu analisei 48 pessoas, tá beleza? Aí eu percebi que
eu analisei os batimentos cardíacos de cada pessoa. Ó, a primeira pessoa tinha batimentos ali na faixa de 75 batimentos cardíacos por minuto. A segunda pessoa, 76 batimentos cardíacos por minuto. Teve gente que teve 77, teve gente que teve 76, teve gente que teve 90 batimentos por minuto, tá? Isso é o que a gente chama de frequência cardíaca, o número de vezes que o seu coração bate por minuto. Tá show? Eu consigo perceber que algumas pessoas tiveram batimentos cardíacos iguais, né? Olha aqui, ó, 77, 77, 77, 77, tá? O número de vezes que o 77 aparece é a frequência. Olha só, eu tinha toda uma população, eu escolhi 48 pessoas, tá beleza? Então essas 48 pessoas são a minha amostra. A variável a ser estudada aqui é o número de batimentos cardíacos de cada pessoa, tá bom? E a frequência é o número de vezes que esse batimento cardíaco aparece. Alguns têm 77 batimentos por minuto, outros têm 90, outros 75 e assim varia, tá bom? Mas olha só essa tabelinha, baixei minha cara. Nessa tabelinha, eu estou organizando os batimentos por minuto e organizando eles por meio das suas respectivas frequências. Ou seja, se você for contar, aí eu peço que você confie em mim, você vai ver que o 75 aparece 3 vezes. Vamos caçar ele? Olha só, na primeira linha tem um 75 aqui, na segunda linha tem um 75 aqui, na terceira linha não tenho, na quarta linha não tenho, na quinta linha não tenho, e nesta última linha também não tenho. Então eu tenho aqui, ó, 75 aparecendo 3 vezes, ó, nessa primeira linha, nessa segunda linha e na terceira linha. 75 apareceu 3 vezes. Então eu coloco aqui nessa tabela 75 batimentos por minuto, tá? Que é uma variável, e essa variável aparece 3 vezes para mim. Então a frequência é 3. Se eu for contar o número de vezes que o 76 aparece, eu vou ver que dá 9. Se eu for contar o número de vezes que 77 aparece, eu vou ver que ele aparece 5 vezes. Então, isso aqui em cima são os batimentos cardíacos, e aqui embaixo é o número de vezes em que esses batimentos se repetem de uma pessoa para outra, tá? É o que a gente chama de frequência. Galera, a partir disso, eu consigo definir uma ferramenta muito importante usada na estatística, que é a chamada média aritmética. Olha eu aqui de novo. Média aritmética, tá? A média, a gente já tem uma noção intuitiva do que é. Por exemplo, quando você tem R$30 para dividir por 3 pessoas, o que você faz? 30 dividido por 3, R$10 para cada pessoa. Você tirou uma média aritmética simples. Então a gente já sabe a noção intuitiva da média aritmética, tá? Ela vai ser um termo médio, um termo central, tá? De uma sequência de valores obtidos. Por exemplo, R$30, você vai dividir para 3, cada um recebe 10. Então, é o valor que cada pessoa recebeu. Tá top? E a gente vai calcular ela como? Olha que fácil. A média vai ser a soma de todos os termos que aparecem para mim. Imagine um problema em que eu te dou um termo, uma sequência com vários termos, e eu quero tirar a média. Eu vou somar todo mundo e vou dividir pela quantidade de termos que aparece, tá bom? Então, esta formuleta aqui é importante. Aí você, professor, não entendi muito bem como funciona essa média aritmética. Imagina que eu montei uma tabelinha com uma sequência de termos. Eu falo que a primeira pessoa tem uma frequência cardíaca de 75 batimentos por minuto, a segunda 76, a terceira 77, quarta 78, 79, 80, 85, 88, 90, 92, tá? Eu quero tirar a média desses valores. Ora, a média não é a soma de todo mundo? Tá, então, ó, a média vai ser a soma de todo mundo, ou seja, 75 mais 76 mais 77 até 92. E eu vou dividir pela quantidade de termos. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. Então, eu vou somar todo mundo e dividir por 10. A soma de todo mundo dá 820, dividido por 10 dá 82. Quer dizer que 82 batimentos cardíacos é a média dos batimentos dessa sequência? Exatamente.
Todos os seres humanos têm a mesma frequência cardíaca? Não, não tem. Mas se a gente for tirar a média de toda a população, vai gerar ali em torno de 80, 82, como mostra essa média aqui simples, tirada a partir dos dados que eu botei para você, tá? Então, se você quer tirar, por exemplo, a média dos dinheiros que você e mais 2 amigos têm, você vai pegar a grana que você tem, mais a grana que o seu amigo tem, mais a grana que o seu outro amigo tem e vai dividir por 3, porque vocês estão em 3. E aí vocês vão conseguir dividir isso igualmente, tá? Então, a média aritmética simples, ela é realmente mais tranquila de ser feita. Vamos pensar na média aritmética ponderada, galera. A média aritmética ponderada é uma média que vai levar em consideração a frequência dos termos da minha sequência. Como assim? Eu vou levar em consideração o número de vezes que aquele número aparece. Aí você, professor, eu não estou entendendo muito bem. Olha só. A formuleta de média ponderada é essa aqui, ó. Você vai pegar a frequência 1 vezes x1. O que é a frequência 1? É o número de vezes que x1 é o primeiro termo, tá? Então, o número de vezes que o primeiro termo aparece, mais o número de vezes que o segundo termo aparece, mais o número de vezes que o terceiro termo aparece, vezes o terceiro termo, claro. E assim sucessivamente. E você vai dividir pela soma das frequências, ou seja, pelo número de vezes que cada coisa aparece. Essa formuleta vai ser importante para nós? Vai, tá? Professor, me dá um exemplo. Vou te dar. Se é exemplo que você quer, é exemplo que você vai ter. Essa aqui é uma tabela parecida com a tabela que eu usei para tirar a média. A média aritmética simples. Então, ó, eu tenho os mesmos batimentos cardíacos, as mesmas frequências cardíacas, ó, 75, 76, 77 até 92. Só que aqui eu tenho as frequências dele, ou seja, 75 apareceu 3 vezes, 79 apareceu, 76 apareceu 9, 77 apareceu 5, e assim sucessivamente. Eu quero descobrir a média aritmética ponderada. Vai pegar, ó, quantas vezes o 75 apareceu? 3. Então, você vem aqui, ó, 75 vezes 3, aqui em cima. Quantas vezes o 76 apareceu? 9. Então, você vem aqui, ó, mais 76 vezes 9, tá? Quantas vezes o 77 apareceu? 5. Então, você vem aqui, ó, 77 vezes 5. Por que você está fazendo isso, galera? Para você não ter que somar, por exemplo, para você não ter que vir aqui e colocar 75 mais 75 mais 75, já que ele apareceu 3 vezes, é só fazer 75 vezes 3. Ao invés de vir aqui no 76 e fazer 76 mais 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 76, 9 vezes, você faz o quê? 76 vezes 9. Então, ao invés de somar aquele número várias vezes, é só você multiplicar pela quantidade de vezes que aquele número aparece. Mas olha só, se esse primeiro termo apareceu 3 vezes, o segundo apareceu 9, o terceiro apareceu 5, o quarto apareceu 7 e assim sucessivamente, é só você somar o número de vezes que cada número aparece. Ou seja, 3 mais 9 mais 5 mais 7. Então você está somando aqui todas as frequências. Quando você soma todas as frequências, ó, essa soma de frequências é exatamente o número de termos que existem. Porque se o primeiro termo, 75, apareceu 3 vezes, quer dizer que existem 3 dele. Se 76 aparece 9 vezes, quer dizer que aparecem 9 dele. Então existem quantos números até aqui? 3 mais 9, 12. 77 apareceu 5, então tem mais 5 dele. 12 mais 5, 17. E assim sucessivamente, tá? Então isso aqui é a mesma coisa que a média aritmética simples, a soma de todo mundo dividido pelo número de termos. Só que como eu já tenho as frequências, é mais fácil multiplicar em cima cada número pela sua frequência e dividir pela frequência, que é o número de vezes que eles aparecem, tá? Somando todo mundo aqui em cima vai dar 3.922, tá bom, galera? Dividido por 48, que é a soma das frequências. Se você fizer essa conta, você vai ver que dá 81,7, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, vocês perguntem aqui no vídeo abaixo, tá? Não tem problema, que eu respondo para vocês, tá top? E pensando agora em uma outra medida, galera, que é a medida chamada de mediana. A mediana, ela vai falar para a gente
Qual é o termo do meio? Qual é o termo que ocupa a posição que eu vou chamar de posição central, tá? Mas eu tenho que entender que para saber qual é o cara que está no meio, eu tenho que organizar a minha sequência de forma crescente, tá? Que é o que eu digo de organizá-la em um hall, tá bom? Então eu vou organizar ela de forma crescente, tá? Então se eu te der uma sequência toda embolada, você vai ter que organizar ela. Só que, galera, essa sequência, ela pode ter números, uma quantidade de números ímpares, onde eu realmente vou usar o cara que está no meio, ele vai ser minha mediana. Agora, se essa sequência for par, olha aqui, 4 dedos. Ó, quem é que está no meio? Quem ocupa a posição do meio são esses 2 dedos aqui, não é? Então, eles são o meu termo central. Então, o meu termo central, ou a minha mediana, vai ser a média deles. Ó, 3, esse dedo está no meio, então ele é a minha mediana. 4, esses 2 caras estão no meio, então minha mediana vai ser a média deles, tá? Professor, me dá um exemplo, pelo amor de Deus, eu vou te dar esse exemplo. Olha o exemplo 1 em que eu tenho uma sequência 5, 2, 7, 9, 3. Galera, eles estão organizados em ordem crescente? Não. Então eu vou organizá-los, olha só, em ordem crescente. Agora tá, 2, 3, 5, 7, 9, tá? É uma sequência de números ímpares. Eu tenho 5 termos, tá? De termos ímpares, né? Eu tenho 5 termos. Quem é o cara que está no meio desses termos, galera? Quem é o cara que está ali na meiuca? Veja se não é o 5, né? Então, o 5 é o meu termo central. Então, o 5, pessoal, é a minha mediana, tá? Que é o termo que está no meio de uma sequência crescente, nesse caso. Olha o exemplo 2, galera. Eu tenho a sequência 5, 2, 7, 9, 3, 1. Eles estão organizados em ordem crescente? Não estão. Então, eu vou organizar eles. Vai ficar da seguinte forma. 1, 2, 3, 5, 7, 9. Só que é uma sequência que tem um número de termos pares. Olha só, eu tenho 6 termos. Se eu tenho 6 termos, quem é que ocupa a posição central? O 3 e o 5. Opa, então 3 e 5 são os caras que ocupam a minha posição central? Exatamente. Se eles ocupam a minha posição central, então a média deles vai ser a minha mediana. Então, olha aqui a minha mediana, 3 mais 5, que são os termos que ocupam a posição central, divididos por 2. 3 mais 5 dividido por 2. Lembrando que isso aqui tem que ser organizado numa sequência crescente, né, pessoal? Terceiro tópico interessante para nós é a moda. Cara, isso aqui é extremamente intuitivo para vocês, porque vocês falam o seguinte, olha, eu vou usar uma roupa, tá? Tipo aqui, eu vou usar esse chapéuzinho, pô, vou usar o chapéu do professor para a lá cangaceiro, manja, moda praiana. Você fala, pô, esse chapéuzinho dele tá na moda. Na moda quer dizer que tem muita gente usando, não é? Então, se tem muita gente usando, você vê muitas pessoas usando. Então, esse chapéu aparece várias vezes na rua. E moda é justamente isso, é o termo que mais aparece, que mais está em evidência. Então dá uma olhada aqui, ó. Por definição, a moda vai ser o valor que aparece mais vezes, tá bom? Ou seja, é o cara que tem a maior frequência, porque frequência não é o número de vezes que um termo aparece? Exatamente. Só que, galera, pode haver mais de uma moda, tá? Por exemplo, um termo pode aparecer mais do que os outros, mas pode dar empate. Se dá empate, ou seja, 2 termos aparecem mais do que os outros, mas aparecem o mesmo número de vezes, quer dizer que existem 2 modas. Aí eu falo que a minha distribuição não é modal, é bimodal. Se aparece uma vez, né, um termo que aparece mais vezes é monomodal, mono de 1. Se aparece 2 vezes, ou seja, 2 termos que aparecem mais do que os outros, mas eles empatam, isso é bimodal. Se tem 3 termos que aparecem mais vezes, trimodal. Mais do que 3, multimodal. Ah, e se não tem moda, tá? Se não tem ninguém que aparece mais vezes, ou seja, se todo mundo aparece o mesmo número de vezes, a gente fala que é amodal. A tem a ver com não. Modal é moda, ou seja, não tem moda, tá? Ó, dá um exemplo aqui nesse camarada, tá vendo? Ó, eu tenho aqui os batimentos por minuto e eu tenho a frequência desses caras, tá bom? Galera, a moda não é o termo que aparece mais vezes? O termo que aparece mais vezes é o cara que tem a maior frequência, tá? Olha só, a maior frequência aqui é o 9. O 76, ele aparece 9 vezes. Então, se ele aparece mais vezes,
A minha moda é o próprio 76, porque ele apareceu 9 vezes, mais do que qualquer outro, sem empatar com ninguém. Então essa distribuição, por exemplo, é uma distribuição monomodal, ou seja, só tem uma moda, só tem um cara que aparece mais vezes do que todos os outros, tá bom? Agora dá uma olhada nesse exemplozinho aqui, galera. Olha essa distribuição. Nessa distribuição de batimentos cardíacos, eu tenho frequências diferentes. Eu quero saber quantas modas existem. Olha só, o 77, ele aparece 8 vezes, o 80 aparece 8 vezes e o 90 aparece 8 vezes. Então eu tenho 3 caras aí empatados, tá? Então é uma distribuição trimodal. O 77, o 80 e o 90 são modas, tá? Agora dá uma olhada nessa distribuição. As frequências de todo mundo são as mesmas. Então todo mundo aparece o mesmo número de vezes. Então não tem ninguém que aparece mais do que os outros. Então não tem moda. É uma distribuição amodal, tá bom? Outro exemplo para você, pessoal. Uma fábrica do Complexo Industrial de Suape, para estimar um número de lâmpadas consumidas por ano, registrou o tempo de duração das lâmpadas utilizadas em dias, obtendo a seguinte tabela, tá? Então, olha, uma lâmpada, ela é utilizada 28 dias, aqui, ó, para estimar o número de lâmpadas consumidas por ano, o tempo de duração de cada lâmpada, tá? Uma lâmpada dura 21 dias, outra lâmpada 25, outra lâmpada 23 dias, outra lâmpada 28, outra lâmpada 19. Eu tenho aí várias lâmpadas. Eu tenho 25 lâmpadas, né? Aqui, ó, 5 vezes 5, se eu contar, eu tenho 25 lâmpadas. E cada uma delas fica funcionando, é utilizado um certo número de dias. Eu quero uma tabela, para a gente ler o resto, eu quero uma tabela de distribuição de frequências e determinar a média aritmética ponderada delas. Então, eu vou construir uma tabela que vai deixar em evidência as frequências dessas lâmpadas. Galera, se eu vier aqui contar, por exemplo, eu vou ver que 21, ó, essa lâmpada aqui que fica sendo utilizada 21 vezes, ela aparece uma, ela aparece duas e ela aparece 3 vezes. Então, numa tabela de distribuição de frequência, eu vou falar que ela aparece 3 vezes. Você pode conferir, ó, que a lâmpada que fica ligada, as lâmpadas que são utilizadas 19 dias, elas aparecem 6 vezes. As lâmpadas que ficam ligadas 20 dias, elas aparecem 6 vezes. As lâmpadas que ficam ligadas 21 dias, que foi aquela que eu contei com vocês, elas aparecem 3 vezes. E assim sucessivamente. Se eu for somar essas frequências, galera, ó, 6 mais 6, 12, mais 3, 15, mais 3, 18, mais 4, 22, mais 3, 25, dá 25. E era realmente o número de lâmpadas que aparecia lá, não é? Tá, então eu montei aqui a minha tabela de frequência. Eu botei o número de dias que a minha lâmpada fica ligada em cima e a frequência dela embaixo, ou seja, o número de vezes que ela aparece. Tá, matei a metade da questão. Agora eu quero a média ponderada. Você lembra que a média ponderada é só fazer isso aqui, ó. A lâmpada que dura 19 dias não aparece 6 vezes? Então 6 vezes 19. A lâmpada que fica ligada 20 dias não aparece 6 vezes? Então 6 vezes 20. A lâmpada que fica ligada 21 dias não aparece 3 vezes? Então 21 vezes 3. E aí ficaria mais ou menos dessa forma, ó. 19 vezes 6, 20 vezes 6, 21 vezes 3. Ou seja, o termo vezes o número de vezes que ele aparece. E aí eu vou dividir pelo quê? Pela soma das frequências, não é? Pelo número de vezes total que elas aparecem. Essa aparece 6, essa 3, essa 3. Então eu vou somar todo mundo. Essa soma dá 25. Realmente, né? Porque tinham 25 lâmpadas. Galera, multiplicando todo mundo em cima e somando, dá 550, tá? Dividido por 25, que é a soma de frequências, dá 22 dias. Ou seja, a média do tempo em que as lâmpadas são utilizadas é de 22 dias. Algumas vão durar um pouco mais, outras um pouco menos. Mas na média, elas vão durar 22 dias. Tá bom? Deu para entender, galera? Deu para ficar claro? Se não, você pergunta aqui nos comentários que eu respondo. Tá beleza? Olha outro exemplo para nós. O Ibope pesquisou qual é o esporte preferido pelos moradores de uma certa cidade. Tá beleza? Para isso, entrevistou 2.500 pessoas, obtendo o seguinte resultado. Então, olha só, 650 pessoas gostam de jogar um futebol, 350 vôlei, 420 natação e assim sucessivamente. Eu quero que você calcule o quê? A média
a mediana e a moda das pessoas praticantes de esporte. Tá beleza? Vamos lá então. Quero calcular a média primeiro, galera. A média vai ser a soma de todo mundo. Lembra? Soma de todo mundo dividido pelo número de vezes que ele aparece. Então, somei todo mundo, 650, 350, 420, 280, que é o pessoal que estava naquela tabela. E existem quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 termos. Somando todo mundo em cima, dá 2.500. Dividido por 7, que é o número de termos, dá 357.000,14. Então, essa é a média, tá bom? Essa é a média aritmética simples, porque lá naquela tabela não tinham as frequências dos números. Se tivesse as frequências, você multiplicaria cada termo pela frequência e depois dividiria pela soma das frequências. Tá legal? Vamos para a próxima. A mediana, pessoal, para a gente descobrir ela, eu tenho que organizar a minha sequência, vocês lembram? Organizar de forma crescente. Então, olha, 220, 280, 280, 300, 350, 420 e 650. Eu coloquei eles em ordem crescente, não coloquei? Tá, quem é o termo que está na meiuca? Olha só, eu tenho 7 termos, então é uma sequência uma sequência ímpar. Então existe realmente um cara que está no meio, que é o 300, né? Quer ver, ó? Tem 3 termos à esquerda do 300 e 3 termos à direita dele. Ele está no meio, então 300 é a minha mediana, tá bom? A minha moda é o termo que mais aparece. Você está vendo que o 280 apareceu 2 vezes? Mais do que os outros termos? Então, 280 apareceu 2 vezes. Então, isso é uma distribuição bimodal, porque aparece 2 vezes, né? Se aparece uma vez monomodal, 2 vezes bimodal, 3 vezes trimodal, 4 vezes ou mais multimodal. Se não tivesse moda, seria amodal. Tá bom, galera? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Essa aula sobre estatística básica. Entendam aí o conceito de média, tá beleza? Tanto média simples quanto média ponderada. O conceito de frequência é importante, que é o número de vezes que um termo aparece. Se você for calcular a mediana, tá? É bem bacana que você organize isso em uma ordem crescente, tá? Num rol, para calcular a moda também, que aí você vai ver quais termos aparecem mais de 1, 2 ou 3 vezes, ou aparecem mais do que os outros termos. Não esquece também dos nomes, tá? Modal, bimodal, multimodal. É bem importante isso aí pra gente. Então, se você tiver alguma dúvida, peço que você pode colocar aqui abaixo do vídeo, tá? A sua dúvida, eu vou responder. Pode dar uma olhada lá no Instagram, Eduardo Ribeiro, ou Edu_Square, e mandar mensagem também no direct. Aqui está o meu e-mail. Bons estudos para vocês. Clique no joinha, se inscreva no canal. Sacanagem. Então, galera, acabamos por aqui. Beijões, tá?